Bom dia, terça 12 de agosto. O dia até começou legal, né, gente? Hoje com a conjunção entre Vênus e Júpiter, tão esperada, só que com a Lua fora de curso. Bom, nós sentimos já desde ontem muito forte a influência de Vênus com Júpiter, mas meio atrapalhada pela configuração da Lua para aproveitar num sentido eletivo da astrologia, que é o ramo onde a gente configura em um momento astrológico para iniciar alguma atividade. Ficou meio atrapalhada, né? E até sujeito a algumas coisas exageradas. Por exemplo, eu tenho um boleto que eu pago todo mês, né? Que é de manutenção de um serviço. E ontem era o dia de pagar e eu não tinha aberto o boleto antes porque ele vem direto na minha conta do banco. Quando eu fui pagar, o boleto estava com o valor de 20 mil. Então, assim, sabe esses exageros, essas coisas muito fora da caixinha? Que ficaram meio atrapalhadas, né? Então, assim, a conjunção de Vênus com Júpiter não foi muito para aproveitar em grandes jogadas no momento perfeito, né? Porque ali a gente estava com a Lua fora de curso, Lua em Peixes, ali meio atrapalhada e tudo mais, né? Agora, gente, o que acontece de manhã? 7h33, a Lua ingressou no signo de Áries e já esquenta o clima, já ingressa em Áries aplicando uma conjunção a Saturno. E por isso a gente tem um aumento de secura mesmo, rispidez, assim, uma coisa muito rígida, né, áspera para o período da manhã. Então evitem aplicar mudanças grandes nos procedimentos, nas rotinas. Para início não é bom, porque é uma coisa muito áspera, né, meio bruta. E também porque depois que a Lua passa pela conjunção com Saturno, ela se aplica a oposição a Marte. E Marte tá fraquinho ali no signo de Libra. Tudo bem, né? A Lua acaba dando uma mão grande ali para Marte, porque ela tá no domicílio de Marte. Mas isso acaba esquentando o clima, né? Porque é uma oposição que conduz a essa recepção. E aí a gente tem uma tensão elevada durante a manhã. Para inícios não é bom, também no sentido de clima não é muito satisfatório. E quando eu falo de início, gente, pode ser nas relações diárias, tá? Então evitem entrar em conflitos ou lidar com assuntos muito complexos, porque a dificuldade para resolver acaba ficando presente nessas naturezas de aspectos mais difíceis. E também de encontrar rispidez na outra parte, se você estiver lidando com alguém, né, bastante rispidez, então tem um clima bem adverso. E depois que a Lua se afasta da oposição a Marte, ela vai se aplicando a um trígono a Mercúrio. Melhora um pouco o clima. O Mercúrio ainda não está 100%, né? Porque ele virou a direção para o movimento direto ontem, então ele não está com uma velocidade ainda média dele, natural. E também está em Leão, que é um signo onde não tem muita força. Mas é um trígono, e isso vai aumentando um pouco mais a motivação, né? Um dinamismo do dia. Empolga um pouquinho, tenham cautela se vocês precisarem se colocar com opinião, com ideias, em alguma conversa com alguém, se vocês forem apresentar alguma coisa, ele empolga um pouco, mas dá força, assim, dá um clima um pouco mais animado, né? Ele sai desse clima mais fechadão da manhã. A manhã é muito ríspida, é bastante sujeita aí a certas tensões, tá? Então, hoje, talvez a gente consiga aproveitar um pouco esse potencial da conjunção de Vênus com Júpiter, logo que a Lua passa da oposição a Marte, ali quando ela estiver se aplicando ao trígono a Mercúrio. Porque a configuração do céu já fica um pouco mais amistosa, né? E aí dá para aproveitar um pouquinho essa conjunção no sentido de fertilidade, processo criativo, até no sentido de prosperidade, pensando em fatores de pacificação, de harmonia, para o ambiente místico, religioso. O campo da espiritualidade é bem interessante, bem relaxante, então a gente pode até aproveitar um pouquinho, mas é uma configuração de abundância, né? E dura pouco tempo esse período que dá para aproveitar, super, super legal, gente. Porque a Lua passa pelo trígono a Mercúrio e já começa a se aplicar a quadratura Júpiter, que vai ser perfeita amanhã de manhã, 7h51. Então ela vai gradualmente aumentando a influência. E mesmo que Júpiter esteja ali no signo onde a Lua tem domínio, está em Câncer, né? Então ele acaba dando uma mão boa ali para a Lua. É uma quadratura que está conectando, né, essa visão dos dois. E então, propensão a problemas, algumas complexidades nessa questão de encontrar pacificação, justiça, abundância, prosperidade, tudo isso acaba ficando um pouquinho mais presente. Mas o clima não é super tenso, porque não é um tema de Júpiter. Depois também vai ter uma quadratura a Vênus, não é, né? Então, o que a gente vai perceber hoje à noite, no aumento da influência da quadratura entre Lua e Júpiter,
é um pouco menos de favorecimento para arriscar, mas ele é mais seguro, penso assim, né? Tem um clima um pouco mais seguro. O que é ruim é o clima da manhã, porque aí a Lua vem em conjunção com Saturno e oposição a Marte, aí já é um pouco mais tenso, é mais ríspido, né? Tem bastante dificuldade em conciliação, as coisas ficam um pouco atrapalhadas. Mas depois, assim, diminui essa rispidez, né? E vamos aproveitar como der, então, a terça, tá bom, gente? Ótima terça para vocês, então até amanhã, até mais.